Para falar da palavra de Deus, né? Eu sou o Jones, eu sou pastor, sou do ministério que nós temos aqui, Ministério C, né? E viemos aqui para trazer uma palavra hoje, uma palavra abençoada. Gostaríamos que você meditasse nessa palavra. Reserva um tempo aí para você, vai ser de muito bom proveito, né? Passa a palavra para o Marco aí para dar uma saudação, né, Marco? A paz do Senhor a todos os irmãos, amigos. E o vídeo de hoje, eu até tinha comentado com o nosso irmão Jones aí, ia falar um pouco dele aqui. E se nós não dormir no sofá essa noite, tá bom, né, Jones? Porque é um assunto polêmico, né, que é casamento. Não pode deixar de falar a verdade. Vocês que estão ouvindo o vídeo, se tiver com o casal do lado, vai tomar muitas cotoveladas, né? Porque aí eu não falei, vai surgir muito eu falei. E é assim, é um assunto que... Por exemplo, quantas vezes algum desentendimento que nós teve com nossa esposa, que ela falava, a esposa nossa disse assim, tem que gravar o que você está falando. Agora nós vamos gravar. Né, Johnny? E nós vamos gravar. Palavra, né? Ainda bem que nós vamos estar respaldados aqui, ó. Lembrando, gente, que nós não somos terapeutas de casais. Mas somos nós casados, não somos terapeuta, mas nós temos experiência, né? Somos casados. Temos experiência. A vida fácil não é fácil não, né? Nós vamos pregar a palavra aqui para vocês aqui, pelo conhecimento que nós temos da palavra, não por questões acadêmicas em relação a casais. Nós não tem assim o dever de ensinar alguém na questão do casamento, né? Porque nós somos pessoas novas, ainda estamos aprendendo sobre muitas questões ainda. Mas o intuito nosso é divulgar a palavra aqui. Verdade. Né, Johnny? Passar a palavra para o nosso irmão Jones. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar não só de casamento, mas vamos falar da família, né? Porque a família é a base da sociedade. A família, uma família saudável, sociedade saudável. Uma família destruída, uma sociedade destruída. E não tem como falar de família sem falar daquele que planejou a família, daquele que projetou a família, né, Marco? Isso. Que é o Senhor, né? O Senhor, Ele é o mentor da família, e todo equipamento que a gente compra, ou qualquer coisa que a gente faz, né, tem que ter um planejamento, tem um manual. Então, para nós termos sucesso na nossa casa de maneira geral, a gente precisa de ter o relacionamento com Deus. Isso aí é a base, e conhecer como é regido uma família, conhecer como cada integrante da família tem que cumprir o seu papel, é conhecer a Deus, e cada um vai saber o que tem que fazer, e o lar vai ser próspero. Isso, né, Marco? Verdade. Quando a gente fala próspero, gente, é um pacote, indo bem nas finanças, indo bem no amor, na parte do relacionamento íntimo, né, na criação dos filhos, e aí vai. Isso é ser próspero. Isso. E na verdade, prosperidade tem a ver com obediência à palavra de Deus. Isso. Não tem como ninguém ser próspero se não tem obediência à palavra de Deus. Isso. Né? Então, ô Marcos, você quer comentar alguma coisa aí? Pode dar sequência aí depois. Então eu queria começar o nosso vídeo com um texto que está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ó: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Olha que interessante. Então, para você ser sábio, para você, pai de família, dona de casa, né, filho que está assistindo esse vídeo, para você saber qual que é o seu papel que você tem que desempenhar na família que você mora, aí na casa que você mora, você tem que ter o conhecimento de Deus. O princípio de sabedoria é temer a Deus. Então, não é como nós achamos, ou não, a palavra de Deus nos dá o direcionamento, fala realmente a maneira necessária, a maneira certa da gente se relacionar com os nossos entes queridos. Senão, gente, é um quebra-pau danado. Porque casamento é uma sociedade, né, Marcos? Verdade. E se você casa pensando em fazer a sua vontade, gente, não vai durar. E a maioria dos casamentos se acaba tão logo, tão cedo. Por quê? Porque casamento não é nem questão de razão, para falar a verdade. Às vezes você tem razão, mas você tem que pedir perdão. Verdade. Às vezes você tem razão, você tem que ficar quieto. Para quê? Para que tenha paz, para que o lar seja, né, um lar harmônico. Então é bem desafiador. E sabedoria
que é sabedoria? Eu fui pesquisar aqui no Aurélio, diz assim, ó, no sentido comum, a sabedoria é a qualidade que se dá sensatez, prudência, moderação à pessoa, ao passo em que para a religião é o conhecimento inspirado nas coisas divinas e aquele jogo de cintura, né? É saber se portar, é saber falar na hora certa, sabe? Isso não é fácil, gente. A gente vai falar aqui, parece nosso casamento, né, Marcos? Verdade. Tinha que gravar, mas não, a gente passa por a mesma dificuldade, os mesmos problemas que tem na minha casa, tem na casa do Marco, tem na sua casa. Então, construir um bom relacionamento é tijolo por tijolo, é todo dia você investindo um pouco. Você não vai acabar de assistir esse vídeo, né? E amanhã você vai ser o super marido ou a super esposa. Não, é uma construção constante, sabe? A gente tem que haver perseverança, né? Verdade. Bom, vamos lá, senão vai ficar muito extenso. Eu queria falar da origem da família, né? Em Gênesis 2, versículo 18, está escrito assim, gente: e disse o Senhor Deus, não é bom, olha que palavra interessante, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjudadora, ou seja, uma auxiliadora, uma ajudadora, que esteja adiante dele. Olha como é que Deus já começa falando, não é bom que o homem viva só. Quantas pessoas, gente, eu tenho por base o meu casamento quando eu casei, Marco. Eu era o dono da razão, a minha palavra final era que valia, eu sempre estava certo, e papapá, agindo sozinho casado, tomando decisões sozinhos casado. Só que graças a Deus aconteceu umas coisas na minha vida, que eu vi o potencial que tinha na minha esposa, e hoje ela governa a minha casa. Dentro de casa eu sou autoridade, né? Porque a Bíblia diz que a cabeça da família, que a cabeça da mulher é o homem, ele é a autoridade. Então quando a gente fala de autoridade, não é portar com machismo, com, né, com, como é que eu posso falar, Marco? Sendo grosso, nada disso, autoritário, não é isso, é autoridade. E a minha esposa, ela governa a minha casa, governa tudo. Eu tô que nem faraó, né? A Fernanda, ela governa tudo na minha casa, eu fico impressionado. E quanto mais coisa eu passo para ela, que na verdade saiu das minhas costas, gente, é fantástico, né? Então eu estou falando isso por quê? Porque eu sou casado e o meu casamento teve esse início. Eu fazia tudo sozinho. E como Deus diz aqui, ó, não é bom que o homem esteja só. Então, se você que está assistindo esse vídeo aqui, camarada, e você é meio, né, minha palavra final, eu sou papapá, cuidado, porque você tem uma ajudadora com grande potencial do seu lado e você deveria juntos governar a sua família. Isso vai fazer diferença. Isso. Não é verdade, Marcos? Isso. Quer comentar alguma coisa, Marcos? No sentido assim de governar juntos, concordo. E a gente nunca pode esquecer também de falar na questão do marido é a cabeça da casa também, né? Então, se o marido vê que a esposa está desviando, principalmente na questão assim de querer ser mais autoritário do que o marido, lembrando que Cristo é a cabeça da igreja Cristo é a cabeça da igreja, e o marido é a cabeça da mulher. Cristo é a cabeça do homem, né? Isso, Cristo é a cabeça do homem, né? E o homem é a cabeça da mulher na casa. Não querendo dizer que eu estou dando todo o poder para o homem, mas no sentido de marido, gente, ele é o provedor da casa, entendeu? Ele é o provedor da casa. E como o Jones tocou na questão aqui do Gênesis 18, né, capítulo 2, versículo 18, veja que o Senhor Deus, ele observou o homem sozinho e ele não gostou. Fica uma dica aos solteirões e às solteironas, né? Que quer ficar, não, eu vivo muito bem. Gente, Deus viu aquilo, não gostou de ver eles sozinhos, né? Paulo também, se não me engano, escreve na questão daqueles que querem ficar sozinhos por causa da palavra. Aí já é outros 500. Entendeu? Já é outros 500. Conseguir, né? Isso. Nada de fornicação. Isso. Então veja que Deus, nosso Senhor, ele não gostou de ver o homem sozinho. Ele viu o homem aí triste. E outra, a pessoa quando fica sozinha, geralmente, ela fica com muitos defeitos, né? Cheio de defeitos. Então essas discussões que tem no casal, muitas das vezes, um é para tirar o defeito do outro.
Um tira o defeito do outro. Eu já ouvi depoimentos aqui de anciãos que falavam assim: o meu filho, a minha filha tinha um defeito que agora casado não tem. Por quê? O casal se completa, os dois se unem e se completam. Lá em Marcos, gente, em Marcos capítulo 10, versículos de 6 a 9, o Senhor Jesus disse: desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E portanto o que Deus uniu, o homem não separa. Voltando ali atrás, Deus criou macho e fêmea. Isso aqui quebra um pouco a questão da evolução. Não está escrito assim que no início da criação Deus fez um macaco e do macaco virou. Não. Já falou macho e fêmea no sentido de homem e mulher. Outra coisa, aqui não está falando que Deus criou dois gêneros iguais. Não, está falando de um gênero masculino e um gênero feminino. Aí depois não vem chamar nós evangélicos de homofóbico. Chamar nós de homofóbico é chamar a palavra de Deus de homofóbico. Está escrito aqui na Bíblia que Deus fez um projeto perfeito para nós. E a base da família é constituída por isso. Não existe. Isso, não está sendo homofóbico, gente, nada disso, nós está seguindo a palavra, o que está escrito aqui é isso. E veja que essa questão aí do casal macho e fêmea unir-se, os dois unir, quebra também as pernas dessa questão cultural, igual eu estava comentando com o Johnny, que as pessoas criaram da questão do casamento religioso e casamento civil. Gente, para Deus, se você amar o seu cônjuge e se apresentar perante testemunhas num cartório, num juiz de paz, para resguardar os direitos civis de ambos, caso alguma morte, caso de deixar uma pensão, uma coisa assim. Gente, o que Cristo falou para Paulo, para Pedro, né? Desculpa, que vocês ligar na terra será ligado no céu. Então a questão toda da cerimônia, não estou falando que é errado, gente. É porque às vezes chega certas pessoas para a gente, que já chegou para mim, fala assim, mas eu casei no cartório, no religioso não. Será que eu estou casado? Será que perante Deus eu estou casado? Se houve amor, testemunhas e um juiz de paz que resguardou o direito de ambos, não tem. É porque nós seguimos o conceito da palavra bíblica que fala assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Se o homem não separa, automaticamente ele não tem o poder de unir, entendeu? Aí tem gente que fala assim: mas eu tive que casar lá perante o pastor ou perante o padre porque eles abençoam. A gente que abençoa é Deus. O fato de fazer cerimônia não tem problema nenhum vocês fazer cerimônia, né, Joana? Eu não somos contra cerimônia nenhuma, não. Às vezes é o sonho da esposa, entendeu? Véu e grinalda, aí é outros 500, né? O compromisso nosso é aqui, com a palavra. Então, para tirar esse jargão de casamento civil e religioso, casou perante um juiz de paz para resguardar os direitos de ambos, perante testemunha, e o casal se ama, está casado, gente. Está casado. Em Efésios, capítulo 5, lá vai o puxão de orelha para nós, hein? Hoje nós vamos estar falando da família inteira, né? Das mulheres, obrigação das mulheres para com Deus, né? E agora o puxão de orelha para nós homens. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, está ouvindo aí? Vós maridos, nós, a chicotada aí. Amai vossas esposas, amai elas, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Passa um pouco da palavra para o Jonathan. Forte essa palavra, né? Você fala isso e você passa a palavra. Agora vamos deixar um pouco aí da... Bom, gente, eu vejo o casamento assim, né? A Bíblia diz que como ferro com ferro se afia. Então, que nem o Marco falou, a gente quando você casa é como se você fosse um diamante bruto achado na natureza. O casamento, ele vai se você aceitar, né, o planejamento do casamento, as condições da aliança, né, de viver a dois ou num lar familiar, ele vai te moldando de uma maneira que isso reflete no exterior, isso reflete lá no seu trabalho. Se você ser observador e aprender com o seu casamento, isso vai refletir no seu trabalho, isso vai refletir na sua visão. Que nem eu sou um homem sonhador, isso muda até a nossa forma de ver, nos dá uma maturidade. Eu não sei se você percebeu isso, Marco, mas que nem quando meu filho nasceu, eu aprendi muito mais com ele
do que eu ensinei ele. O jeito, sabe? A inocência e várias outras coisas, gente, que eu aprendi no meu casamento, e isso faz uma diferença até hoje. E a gente tem que aprender, observar e aprender com isso, né, Marcos? Para que a gente está falando isso, gente? Porque o nosso lar, você tem que ter a sabedoria, você tem que aprender, e você, já que você casou, e a Bíblia diz que casamento é uma vez só, é até que a morte nos separe, e até que a morte nos separe é muito tempo, né, Marcos? Verdade. Então, em vez de você viver num ambiente de guerra, num ambiente, né, aprenda com o casamento. E é o dia a dia, todo dia, é investindo, é uma construção, é uma obra, gente, que a gente vai investindo aos poucos, não é verdade? Isso. Tanto que olha como é que é. Tem uma passagem lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que o Senhor disse assim, eu usei esse versículo para nos dar uma ideia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Olha que interessante. As duas situações estão ouvindo a orientação de Deus, só que um faz e o outro ouve e não preciso disso não, isso aí não é para mim. Então, quando fala de construção sobre a rocha, a sua casa sobre a rocha e sobre a areia, é interessante. Por quê? Porque para você construir, gente, não é de uma hora para outra. Para você formar uma família, não é de uma hora para outra. Você tem que investir tempo, tem que dedicar a maior parte da sua vida. Você deixa sonhos de lado, os projetos de lado, e vai investindo na família, vai investindo na sua casa. Mas se você não tiver alicerçado, se você não começar direito, parece que as duas casas, as duas estão firmadas, mas uma delas não está. Aí os problemas que vêm no dia a dia, sabe? As circunstâncias que se levantam, os perrengues que acontecem no dia a dia, na vida de casado, se não tiver firmado na rocha, gente, é queda na certa. Verdade. Por isso que a gente vê tanto casamento aí sendo desfeito. Por quê? Porque não faz o que tem que ser feito. Não existe fórmula mágica, não existe poção, não existe... A gente pode orar pela vida de vocês, pode orar, só que Deus vai mudar cada um de vocês. Quando eu brigava com a minha esposa, sempre eu ia orar, na maioria das vezes eu já ia orar sabendo o que eu tinha que fazer, ia com aquela cara de pau assim, falar com Deus, e eu já sabia o que eu tinha que fazer. E muitas das vezes Deus disse para mim, você está fazendo com ela aquilo que você faz comigo, porque eu vejo uma coisa interessante. Se você não viu ainda, se você começar a observar, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, é semelhante ao relacionamento com Deus. Verdade. O casamento, para dar certo, um tem que viver para o outro. Quanto menos você falar, mais duradouro vai ser esse casamento e mais feliz, gente. A Bíblia já fala assim, o Senhor já disse, no mundo tereis aflições. Então, para que a gente criar mais coisas, mais aflições, né, do que já vai ser apresentada para nós? Então vamos viver, né, uma vida fácil, porque casamento ele é bem complexo, mas ele é simples de ser vivido. É o problema que a gente complica. Isso. Por causa do orgulho, por causa do ego, porque a gente não quer passar por cima, porque eu sou homem de casa, porque é a minha palavra final, porque... E a gente tem isso dentro da gente. Então quando a gente sustenta esse sentimento, é sofrimento. Isso. Né, Marco? Isso. Então é interessante o casamento. E é interessante a gente estar unido com o mentor, com o Senhor, que Ele que é quem criou o casamento, Ele que criou a família, Ele é o... Né, Marco? Isso. Tocando no assunto aqui que o Johnny falou, do eu, logo veio na minha memória uma conversa que eu tive aí com uma parente minha, que se abriu assim em relação a falar do marido, né? Não concordava com ele numa questão. E nós que somos convertidos, eu comentei com o Johnny há pouco tempo, nós viramos um super-herói da Marvel. Nós criamos um superpoder de empatia, a gente consegue absorver onde que está o problema da pessoa, se é espiritual. Quando essa pessoa que não era convertida começou a falar do cônjuge, só saía a palavra eu. E eu rapidamente atentei para isso. Não sei o que, quando eu fui lá, ele não fez para mim. Fulano deixou de fazer aquilo para mim.
para mim. E logo no final do assunto eu falei assim, ó, se você não abrir o coração para ouvi-lo, não vai dar certo, porque o problema de casal só muda aquele número no portão lá, só muda aquilo lá entre os casais, o número é diferente, todo casal tem problemas. Então se ficar só mas você não faz para mim, você não pensa em mim, e assim vai, mim, gente, não vamos chegar a lugar nenhum. Então essa questão do eu me tocou forte agora, eu lembrei. Então sempre quando você ouvir uma pessoa vai reclamar do cônjuge que só fala dela, umbigo, se a pessoa não abrir o coração e falar bem do cônjuge, ver o lado positivo do cônjuge, só vai, ainda mais que a mulher tem essa questão de, a mulher, quando ela vai falar de um assunto, ela consegue abrir vários temas, né? Vários temas. O homem, ele faz uma coisa bem feita por vez. Isso que eu estou falando não é só, isso é científico. Vocês podem entrar no Google e procurar para ver. O cérebro do homem ele é 10% maior. Não quer dizer que ele é mais inteligente. O cérebro do homem é 10% maior, só que o cérebro da mulher ele tem uma capacidade maior de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Acaba deixando nós no chinelo muitas vezes. Isso é uma dica para as mulheres aí, viu? Achar que os homens é multitarefa, né? O homem ele faz uma coisa bem por vez. Então por isso que às vezes é um assunto que começou com um cachorro. Minha esposa está assistindo, vixe, é verdade. Graças a Deus. Às vezes, um assunto que começou assim com o seu cachorro, o cachorro do maridão aí que fez uma sujeira no chão, o assunto que começou ali no cachorro, ele termina no divórcio. Nós temos que largar, não dá pra mim. Aí os dois ficam brigando, a mulher no final acaba limpando a sujeira do cachorro e o marido fica sem entender nada. Aí ele vai pra televisão assistir. Aí fica um casal sem comunicação, seguindo esse preceito científico aí, porque a mulher ela abre vários assuntos ao mesmo tempo, ela começa a falar de várias coisas, abre, como diz lá o pastor lá na internet, né, abre várias caixas, e o homem ele se atenta um assunto por vez. Dando sequência aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo do 1 ao 39, a mulher não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Mas não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, depois ajunte-se outra vez, para que Satanás não vos tente. Isso aqui, gente, é o seguinte, eu não estou puxando farinha para minha causa, não. Quantas vezes no seu casamento não teve a picuinha, né? Picuinha, né, Johnny? Os dois fazem picuinha. A mulher, eu estou com dor de cabeça, eu vou dormir. Priva o marido. Gente, você não sabia que isso aqui é pecado? É pecado, gente. Pecado, não pode. Não faça isso com seus maridos. E está explicando a palavra de Deus aqui. Por que não pode fazer isso? Porque o cônjuge, quando está junto assim um com o outro, um priva o outro, Satanás atenta na carne. Então por isso que às vezes o homem vai lá no celular, fica vendo porcaria, né? Distração, naufragando no celular lá na internet. Às vezes a mulher, como não tem essa questão tão forte da carne, ela vai para amiga, vai para uma parente, ali deita a língua no marido, aí as discussões correm ao bairro e os familiares inteiros. Sabe uma coisa interessante, gente? Toda queda no casamento, sempre os dois têm culpa. Verdade. Porque, colando aí, pegando um gancho que o Marco disse, um casamento que não tem mais a relação sexual, né, que é privado, porque o homem ele respira isso, né? Ele respira, não que a mulher. A questão da carne é muito forte, mas o homem ele então o que acontece? Ele estando privado disso, ele vai ser tentado. Isso, verdade. Né? Caiu, aí vai lá e crucifica o cara. Mas vagabundo, não sei o que lá, olha aí, ele fala um monte de coisa, mas a gente não vê o que está acontecendo realmente dentro do lar. Verdade. Entendeu? Já vi muitos casos aí, apesar da gente ter pouco tempo de ministério, mas que sempre estão, não estou falando que o que o camarada fez está certo, porque uma boa conversa resolve bastante coisa. Então, o que acontece? Chega nesse nível, né, de uma traição por causa da privação. Se você for lá na origem do problema, é porque os dois já não tinham mais aquele relacionamento, é porque não alimenta mais, é porque o casamento, gente, e principalmente a relação sexual, que não é uma fogueira, né, Marco?
Você tem que alimentar aquela chama, você tem que, né, a mulher tem que se arrumar para o marido, tem que se preparar para o marido, entre quatro paredes, momento íntimo entre os dois, então tem que ter aquele preparo, durante o dia tem que ter, também não adianta ficar, né, dando patada um no outro, depois procura, não vai achar nada. Verdade. Então é bem interessante, isso que eu queria falar, pode continuar. Isso. Dando sequência ali, gente, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus: venerado. Geralmente a gente escuta essas palavras de supremacia ao nosso Senhor, né? Ao senhorio, à igreja. E olha só, venerado seja entre todos o matrimônio. Olha como sagrado é o matrimônio. Tanto que lá na frente o nosso Senhor atribui nós como noiva, a noiva dele, né? Faz essa analogia em relação ao casamento. O casamento é um espelho do relacionamento do homem com Deus. Não é verdade? Está aí que você falou. Verdade. Voltando aqui, gente, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Vamos lá. O que vocês entendem da questão do leito sem mácula? Tem gente que acha que fechou ali a porta do quarto, tudo é válido. Calma, gente. Às vezes o que está acontecendo ali, alguém está sendo oprimido, alguém está sendo forçado a fazer uma coisa que não quer, que não pode. Aí o que acontece? Cai no conceito aqui, o leito não pode ser sem mácula, gente. Às vezes o cara como é que se chama a palavra? Violento. Às vezes o cara é violento em casa, entendeu? Violento, às vezes maltrata a esposa. E está dizendo aqui a palavra de Deus, que seja o leito sem mácula. Porém, aos que se dão a prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Veja que na palavra de Deus fala que o nosso Senhor, Ele é o advogado nosso, e nós não entraremos no julgo. Nós seremos separados. Opa, esse aqui pregou a palavra, então nós não passaremos pelo julgo. E veja que aqui, tais pessoas que cometem isso, o Senhor Jesus não vai ser o advogado nosso, ele vai ter que passar pelo julgo, e o julgo é duro. A serviço do julgo, ele é muito forte. Então, passar essa questão aqui é muito difícil. Tem uma história até legal, que a gente tinha uma irmã na nossa igreja, claro que não vou falar o nome, né? Questão de ética. E o marido dela estava que nem um leão dentro de casa, Marco. Esse homem bravo, e anda para lá e para cá bufando. E um dia ela chegou assim no pastor e falou: eu não sei, eu oro, não sei que esse homem tá, eu não sei. O pastor atendeu ela com a esposa do lado, né? Pegou e falou assim: eu sei o que você tem que fazer com ele. Você tem que ter relação sexual com ele. Tá faltando isso. Ela: será? Aqui falou isso, Marco. Já falou será, então já não estava tendo isso. Gente, ela teve a sua noite de amor com o marido, o homem ficou uma paia, o homem ficou manso. Então, às vezes, gente, estão entendendo o que está falando? Coisas tão simples de resolver, né, Marco? Isso é verdade. É tão simples. Pode continuar aí, Marco. Outra coisa aqui que alguém pode ter passado desapercebido nesse texto. Outro puxão de orelha, gente. Eu falei que o assunto hoje ia ser polêmico, mas está tudo respaldado aqui, não é opinião nossa, não. Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Gente, às vezes você tomou uma moça digna na sua cidade, você é reconhecido pelo seu sogro, pela sua sogra, você é uma pessoa trabalhadora, mas você está num estado com essa mulher de concubina. Calma, palavrinha que muita gente toma como prostituta. Não, concubina, gente, se vocês olharem no dicionário, é pessoa que vive com você sem estar casado. Então, a palavra de Deus não reconhece esses estados que as pessoas criou hoje, né, Johnny? Como é que é o termo? Amaziamento, essas coisas. Junto. Mas eu não tenho dinheiro para casar. Gente, eu lembro quando eu casei, dinheiro do bolso, eu fui lá, paguei lá no cartório, lá também não tinha dinheiro para fazer cerimônia grande, entendeu? E a pessoa vive com a sua parceira num estado assim que a Bíblia não aceita. Você não firmou um compromisso público perante um juiz de paz. Entendeu? É uma coisa de boca ali. Então, o que impede de ir lá e assinar também para aguardar, né, os direitos civis de ambos? Porque vamos supor que um dos cônjuges morre, né? Então, a ficar atento a isso aí. Se te incomoda esse estado com que você vive com a sua esposa, ou a esposa vive com o suposto marido aí, que os dois não é esposa nem marido, né? É apenas um casal aí que está vivendo numa situação embolado, né? Vamos dizer embolado. Então, gente, vamos acertar a sua situação com Deus.
Você não vai acertar a sua situação no SPC e no Serasa, então vamos fazer o mesmo aqui com a palavra de Deus, né? Passar um pouco a palavra para o Johnny, porque senão eu fico sozinho falando. Pode falar, Johnny. Fica a dica, hein? Tá assistindo o vídeo aí, tá embolado, né? Tem muito marido que fica enrolando as mulheres. Gente, questão de direito, isso aí tá embolado, é o mesmo direito quem tá casado. Esse negócio de. Tem muita gente que não casa, né? Para não ter direito. Não, gente, vai lá, oficializa, vai no cartório. Não precisa de fazer festa agora. É bom fazer uma festa. É bom. Toda mulher gostaria de entrar numa igreja de véu e grinalda. Toda mulher, Verdade. tenho certeza. Esse dia eu falei isso com uma pessoa, ela falou, os olhos chegam até a brilhar. Então, você que está aí, camarada, você está enrolando a sua mulher, que já é a sua mulher, vai lá formalizar. Vai lá mostrar para ela que você tem um compromisso com ela, uma aliança, né, Marcos? Isso, formaliza. E isso mostra para os seus filhos também, né, a importância do relacionamento, do casamento. Verdade. Algumas coisas que eu quero falar aqui, né, sobre a nossa responsabilidade na família, porque é o seguinte, gente, os nossos filhos, eles são baseados, né, e tem como modelo a nossa atitude. Você pode falar, mas aquilo que você faz é o que vai mostrar para eles realmente como eles devem se comportar. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, pregue o evangelho e, se for necessário, use palavras. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei, vixe, então quer dizer, o nosso modo de viver, né, ele voga muito. E eu também ouvi uma outra palavra que diz assim, aquilo que você fala, aquilo que você faz, grita tanto que eu não consigo escutar o que você fala. Então não adianta eu ficar falando, igual nós estamos aqui, falar de casamento, falar que o homem tem que fazer seu papel, eu desligo o vídeo, vou lá dentro de casa, né? E um homem grosso, não estou nem com meu casamento, e Deus está vendo essas coisas também, né, gente? Aqui a espada está cortando para os dois lados, corta para o nosso lado, corta para de vocês que estão ouvindo a palavra. Mas continuando, eu quero ler lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, olha que interessante. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha, aqui tem uma das responsabilidades do homem dentro da família. Ele é responsável para trazer, né, o sustento e guardar a família. Sabe o que aconteceu no jardim do Éden? Caiu, por quê? Por causa da distração. Não tomou cuidado. Será que Adão, de vez em quando, ele sentava com Eva e falou, Eva, você lembra? Está vendo aquela árvore lá? Daquela árvore nós não podemos comer, porque Deus disse que se comermos, nós vamos morrer. Então, parece que houve uma distração, não sei se foi isso, mas a gente tem, por exemplo, onde Satanás viu uma brecha, falou com a mulher, e aquele lar que estava desprotegido, porque o responsável ali era Adão. O Senhor colocou ele para lavrar, ser o provedor e o protetor daquele lar, e ele não cumpriu bem o seu papel, e houve a queda, né? A queda da família. Então é interessante, eu queria falar isso. Uma das responsabilidades do homem e da mulher, né, é a provisão, porque hoje a mulher trabalha também, né, Marcos? Isso. É a provisão e a proteção, proteger os seus filhos, orientar os seus filhos, conversar com seus filhos. Hoje a gente vê muito isso aqui, a mãe ou o pai não quer ter o trabalho de cuidar do seu filho, vai lá e coloca um canal lá no YouTube, aqueles camaradas falando um monte de besteira, palavrão, sabe? E o menino cresce desorientado. Então é cômodo, né? Você colocar uma criança distraída no celular. Ô Marco, pode acrescentar aí, o que você quiser falar, pode falar. Depois O que você falou agora aí da questão da mulher aí, provedora, eu lembrei na hora de uma questão. Vou fazer uma pergunta para você. Em algum casal que você já viu separado, você ficou sabendo, a fulana separou do fulano, fulano separou da fulana. Você já viu alguma mulher no boteco bebendo, amargurada? Não. Quem mais se lasca, gente, é o homem. Quem mais sofre. E ó, outra coisa, a sua esposa é bonita? A sua esposa é bonita? Meu amigo, você não viu ela se você deixar ela. Isso é verdade. Não, você vai ver. Ela vai ficar muito mais bonita se você largar dela. Já fica até uma dica para gente, mulher dona de casa, por favor, só se arruma quando largar do marido, né? Vai na casa e fica magrinha, se cuida quando larga. Gente,
cuida do casamento, né? Porque a idade vai chegando, as coisas começam a cair, começam a murchar, sabe? Então dá uma, né, Marco? Uma cuidado com o marido também, um relaxado, vai criando barriga, perdendo cabelo, vai ficando meio relaxadão, mas dá uma cuida, passa um perfume, toma um banho direito, né? Escova o dente com capricho, porque isso aí faz diferença no casamento. Verdade. Gente. Isso faz diferença. Gente, essa brincadeirinha que eu falei aqui, de vocês verem uma mulher destroçando o lar, você não vê a mulher no bar tomando cervejinha, depois que larga, assim, tomando cervejinha, que eu falo assim, gente, no sentido assim, da mulher tá ali, ó, suja, deprimida ali, igual muitos homens você vê aí, são largados para a vida. Não, a mulher é sempre cabeça para frente, sabe por quê? Isso tem um princípio bíblico, vou provar para vocês agora. Provérbios 14, capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. Então vamos supor que esse divórcio surgiu da parte da mulher. Rebenta o lar. Arrebenta o lar. Olha que interessante, você viu o que você leu aí? A mulher sábia edifica. A sábia edifica, mas a tola... Ela é governante da casa. O homem é autoridade, mas a mulher é governante da casa. Ó, lá vai outra, gente. Provérbios, capítulo 21, versículo 9. Melhor é morar num canto de telhado, que é, sei lá, uma casinha de cachorro, uma cabaninha no fundo do quintal, do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Então, gente, às vezes o moído, né? Falar igual o humorista na internet. O que é o moído? O cara chega em casa aqui, ó. Parece que entrou na ouvidoria. Parece aquele mosquito do Aedes aegypti lá. Cuidado, mulheres. Às vezes vocês tocam num assunto muito repetitivo. O marido chega em casa cansado. Claro que a mulher também chega cansada do trabalho. Sim. Mas eu sempre atento à questão de casal. Às vezes no serviço eu escuto muito o pessoal reclamando de coisas repetidas. O que é o moído? É falar sempre a mesma coisa. Também tem homem teimoso também. Reclamação, né? Se bem, estou aqui só puxando a orelha das mulheres, não. Tem homem que é teimoso, que fala e não resolve, né? Vamos lá, 31, versículo 30. Enganosa é a graça, vaidade e formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Gente, isso aqui é um leve puxão de orelha. As pessoas que ficam assim, nada contra a vaidade. Eu também. Você acha que nós vamos deixar um cabelo despenteado, uma camisa abotoada fora do grau aqui para tirar uma foto? Não, a gente quer mostrar uma aparência bela para a gente, né? A aparência bela para as pessoas que estão nos vendo. Mas às vezes a gente vê o excesso de vaidade aqui em pessoas que são casadas. O excesso da vaidade, entendeu? E fala que enganosa, gente. Aqui é a palavra de Deus falando que enganosa é a vaidade, né? O excesso da vaidade. Enganoso é o excesso de formosura. Está falando que é enganoso, gente. Não é um caminho correto a se seguir. E a mulher que teme o Senhor, essa será louvada, entendeu? Então, o marido que vê uma esposa assim, ele fala assim: opa, eu tô bem acompanhado. Entendeu? Essa, passa a palavra para Deus. O problema, sabe, é porque quando uma mulher comete um erro, gente, a mulher é crucificada muito mais do homem. Isso, é verdade. Né? Tá na questão da mulher que sai com vários homens, do que ela é chamada. E o homem que sai com várias mulheres, do que ele é rotulado? Garanhão, né? Então é complicado, gente. Isso fica um histórico, né? A prova disso aí é a mulher adulta, que foi pega, né? Em hábito de adultério. Cadê o homem? Cadê o homem? Verdade. Verdade? Cadê o homem que foi pego? Tinha os dois, tinha que ser pedreiro. Isso, você está vendo como é que desde o início, não estou falando que a igreja, a palavra de Deus, gente, ela é preconceituosa em relação à mulher. Nada disso. Eu consigo provar aqui para vocês aqui o grande papel que as mulheres teve aí, em todas as dispensações aí. E tem. Hoje teve e tem. Mulher é importantíssima. Eu não me ver sem minha esposa. Eu dependo dela para tudo, gente. Dependo dela para tudo. Ela organiza meu lar, minhas finanças, ela cuida de mim, cuida do meu filho. E o mais bonito na mulher não é a beleza, né? É a honestidade, é o caráter, né? É o temer a Deus, né? Então, por mais que alguém tenha tomado um caminho errado, né, decisões erradas, gente, verdade. Sempre há oportunidade de refazer, de reter. E outra coisa, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Às vezes você veio de um lar briguento, um lar sem afeto, um lar destruído. Você não precisa de carregar isso para o seu casamento. Você teve exemplo do mal, né? Da situação má.
você decide se você vai carregar aquilo para o seu casamento, para onde você for ou não. Não é só porque meu pai fuma, né? Graças a Deus não fuma mais, mas ele sempre fumou. Não é por causa disso que eu estou fumando. Quem decide fumar ou não, sou eu. Não é verdade, Marcos? Verdade. Então é interessante isso, porque às vezes a gente não quer mudar, porque mudança dá trabalho e a gente sempre arruma uma muleta. Por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa que a minha casa era assim e agora tem que ser assim na minha família, ou porque eu sou assim. Não é assim, gente. Não é dessa maneira, né? Se a gente seguir essa linha de raciocínio, sempre vai ter sofrimento, sempre vai ter discórdia. Verdade. Olha que interessante. Qual que é um dos nossos papéis na família, né? Está em Lucas capítulo 19. Quer falar alguma coisa, Marcos? Não, pode continuar. Diz assim: então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quem que fez isso? O nosso amigo Zaqueu, que era um cara que não tinha uma boa fama, mas ele buscou a presença do Senhor e trouxe para o seu lar. Então, um dos papéis que nós temos como homem e mulher, né, dentro da nossa família, é trazer a presença de Jesus para dentro da nossa casa. Olha, Zaqueu é um exemplo maravilhoso. Era um cara que ele era ladrão, né, passava as pessoas para trás, mas a partir do momento que ele trouxe Jesus para o seu lar, houve mudança. Então, um dos nossos papéis é trazer Jesus como Zaqueu trouxe para a nossa casa. Verdade. Né, Marco? Verdade. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui, eu já passo a palavra para você, né? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10 diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Verdade. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha que interessante, verdade, né? Bonito. A união, aqui está falando da união, o homem e a mulher, eles ambos, né? Isso é interessante. Quero falar um negócio, principalmente para as mulheres. Cuidado quando você vai cobrar alguma coisa do seu marido. Tem muita mulher que despreza o marido e se arrebenta o homem. O homem, gente, ele é baseado no que ele vê, mas não só nisso, no que ele ouve também. Se você fala para o seu marido, isso é uma porcaria, um fracassado, você é burro, não estou falando que a mulher não ouvir isso, não vai atingir ela, vai atingir, mas um homem, por ter essa responsabilidade de ser autoridade, o provedor dentro de casa, quando ele toma uma decisão errada, quando ele está numa visão errada, ou quando ele erra, gente, toma cuidado ao chegar e falar para ele, ou até cobrar, sabe? Vai orar, por favor, pede sabedoria ao Senhor para como as mulheres, você mulher, lidar com essa situação, porque o homem precisa de motivação. Ouve, você é importante para a nossa família, você é importante para o meu lar, você é um bom marido, ainda que não seja, vai profetizando, né, Marcos? Você é um bom pai para os meus filhos, você é importantíssimo para a nossa família, gente. O homem vira um leão, então nós temos que saber disso. Eu falei isso porque, né, tem muita mulher que age que nem a mulher de Jó. Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre, meu filho? O cara já estava tudo lascado e vinha a mulher, em vez de consolar ele, falar umas coisas dessas. Como fala as qualquer tola, né? Fala assim. Então isso arrebenta o homem. Então fica a dica. Nós temos essa experiência, somos homens, sabemos que nós estamos falando, tá? E outra coisa também, diz assim, em Mateus 12, 25, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Gente, se viver aquele quebra-pau, por quê? Casamento é um projeto de Deus. Qual que é a intenção de Satanás? Divisão, é dividir para conquistar. Ele vai colocar a mulher contra o marido, as crianças contra o pai e a mãe. Para quê? Para dividir. E o Senhor Jesus disse, o lar dividido não fica de pé, não tem como. Não é verdade, Marco? Então, pode falar aí, Marco, pode acrescentar. Vou dar uma sequência aqui, gente. Às vezes muitas mulheres podem pensar, né, ou falar que eu estou falando só para elas aqui, mas é no sentido todo. Depois vai vir
Depois tá puxando sardinha. Vai vir a parte nossa também, aqui, durante aqui os comentários. 1 a Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Que vós, mulheres, seja sujeitas à vida casta, em temor ao Senhor, que o enfeite da mulher não seja o exterior, somente o exterior, né? Claro, entendeu? No uso de joias de ouro, na composturas de vestes, que às vezes muitas irmãs, graças a Deus não acontece na nossa congregação. Às vezes a pessoa fala assim, hoje eu estou na igreja, eu não posso mais vestir aquelas shortinhos e tudo. Mas que adianta? Vem com a roupa toda marcada, né? Isso é um comentário grande dos nossos irmãos lá no serviço, dos irmãos que eu tenho lá em Colina. Às vezes a pessoa está num caminho de fé, mas usa aqueles vestidos coladinhos, dá para você ver cada curva do corpo. Então, cuidado com a questão da vaidade com excesso, que às vezes a mulher fala assim, lá, tá olhando, o maridão tá olhando para outra. Só que o nosso Senhor, o que o nosso Senhor falou na palavra? Ai de quem fazer minhas criancinhas pecar, né, Johnny? Então cuidado com a palavra do Senhor. O que eu estou falando aqui é o que ele alertou, daquelas que usam de exagero. É até bom o marido carregar ao lado, carregar no sentido assim, né, de vida, acompanhar ali do lado uma esposa bonita, uma esposa bela, né? Mas tem casos em excesso, tem casos que é excesso. Tem coisa ali que está mostrando que não é só para o maridão, tem coisa ali, gente, que está mostrando alheio, né? Isso, tem coisa. Então fala aqui da moderação. Da mesma sorte, eu estou passando adiante aqui. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Gente, honesta é um atributo, né, do crente, né? Falar a verdade. Outra coisa, o maldizente me remete à questão do o feijão queimando aí na esquina, né, Jorge? Cuidado, gente, com o tal do feijão queimando, as rodinhas de esquina. Cuidado, gente. Cuidado, porque ali, às vezes os vizinhos aí de longe falam, vixe, ali a reunião ali tá feroz, hein? A reunião ali tá. Não, cuidado, gente, com a questão. Aqui tá falando que as mulheres não podem ser maldizentes. Mas fulano roubou, sim, fulano traiu. Guarda para você. Cuidado com o teatro de vida. Um dia seu teatro pode se tornar de vida, se não é hoje. Sóbria, gente. Aqui fala da questão das drogas ilícitas, bebida. Está falando da sobriedade, então cuidado. Foi feito um estudo há pouco tempo, descobriram que de 10 anos para cá o aumento de bebida alcoólica nas mulheres aumentou bastante, o consumo feminino aumentou bastante. Agora vem a chicotada para nós aqui. Agora vem para nós, John. Vamos acabar o vídeo? Vamos parar. 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 10. Pode olhar lá que eu tenho que fazer um resumão aqui, senão fica muito extenso. Que os homens diáconos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher, gente. Negócio de garanhão em terreiro de galinha aí, acabou isso aí. Aboliu isso aí lá para trás. Isso aí é lei mosaica, que os homens podiam ter várias esposas, entendeu? E isso é uma questão tão extensa que, se vocês quiserem, eu mando um estudo separado. A questão por que os grandes patriarcas tinham várias mulheres. Que os homens sejam vigilantes, sóbrios, honestos, hospitaleiros, aptos para ensinar, não espancador, não ganancioso, não contencioso e não avarento. Então aqui está puxão de orelha para nós homens. Tem mais um aqui, John. Tem mais um, fazer o quê? Tem que falar, né? Obrigação da palavra. Tem mais um aqui, Colossenses, esse aqui vai doer, John. Vai doer um pouquinho de mim aqui, depois eu vou explicar para você. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Vós maridos, amai as vossas mulheres e não irritais com ela. Por que doeu? Esse aqui, gente, apesar de ser convertido, eu tenho que confessar a vocês, já confessei para minha esposa, estou confessando aqui, que a paciência não é a minha melhor virtude. Eu oro a Deus para que eu não consiga ouvir palavras repetidas, falar a mesma coisa da vida. A questão do moído, gente, você lembra que eu falei do moído? Então, eu não posso pôr só culpa na esposa, a gente tem que se autoanalisar. Como que a gente pode melhorar a questão da paciência? Aqui está falando que nós, maridos, temos que ter paciência com a nossa esposa. Então, fico alerta, passar a passagem para o nosso irmão Johnny. Paciência, Johnny. Palavra do dia, paciência. Uma das responsabilidades da família está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim,
Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui está falando de direcionamento, de você criar o seu filho, né? Gente, isso é um investimento. A gente investe em tantas coisas e os filhos são a continuidade do casal. Né, Marco? É a nossa maior conquista aqui na Terra, são os nossos filhos. Falando de filho, eu quero falar uma coisa importante que veio à memória. Os filhos são importantes, mas o casamento fica acima dos filhos. E tem muito casal que não sabe disso. E isso destrói o lar. Os filhos têm que ver o relacionamento entre homem e mulher sério. Você tem que prezar pelo seu relacionamento com a sua esposa, certo? Do que tem gente que coloca o filho acima do casamento. Coloca o filho é mais importante que o casamento. Gente, isso aí arrebenta a família. Isso aí arrebenta a criação dos seus filhos. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né, Marco? Uma coisa interessante. Verdade. É interessante. Continuando. Efésios capítulo 25, né? Diz, o Marco já falou, né? Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Verdade. É interessante, né? Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Você leu isso aí, né, Marco? Como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que interessante, gente. O nosso maior ministério começa dentro de casa. Você que às vezes você está assistindo, você é um ministro da palavra de Deus, você é um pregador da palavra de Deus, né? Ou você tem vontade, o seu maior ministério é a sua família. Porque o Senhor mesmo fala, se você não é apto, né, para administrar a sua casa, aqueles que são, né, da sua família, você não está apto, preparado para o reino. Então, dentro de casa a máscara cai. Dentro de casa você age como você é realmente, né? Então, olha que interessante, se você, camarada, não tratar bem a sua esposa, a sua oração não vai passar nem desse teto aqui, não vai nem subir, né? Olha que palavra forte, hein, Marco? Verdade. O papel da mulher no casamento, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 33. Respeitar o marido, dar honra ao marido, nunca desfazer do seu marido na frente dos outros, sabe? Cuidado com esse negócio de falar do seu casamento para amiga, para o vizinho, para o parente. Perigoso. Cuidado com isso aí, gente, toma cuidado, está fazendo má propaganda. Então vai falar com Deus, ora, põe a Deus, Senhor, esse marido que o Senhor me deu, essa peste, coisa ruim, eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, então transforma esse homem ou a mulher. Então fala com Deus, cuidado com esse negócio. Olha, a gente tem que tomar cuidado, gente. Verdade. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o câncer em seus ossos. Forte. É verdade, não é, Marco? É forte isso, hein? Provérbios 12, capítulo 12, versículo 4. Marcos, você quer falar? Fala aí. Eu vou entrar na parte das viúvas. Tem mais relação às mulheres para você falar? Tem. Não é. Então eu vou pular aqui, gente, em relação até uma palavra aqui para as viúvas, porque o assunto hoje é para toda a família. Apesar de não ser um vídeo para criança, né, Johnny? É mais casais, né? É um vídeo mais casal, entendeu? Romanos capítulo 7, versículo 2. A mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Morto o marido, ela está livre da lei do marido. Não quer dizer que ela está livre para bagunçar. Não é assim. Não é essa a questão. Não é, né, Johnny? Né? Não vai falhar. Entendeu? A lei do marido que fala no compromisso com o cônjuge enquanto ele vive. Depois de morto, a lei aqui do marido acaba, né? Entendeu? Está liberado para casar. Isso, está liberada para casar novamente. Aí nesse caso não há adultério, né? Não. Entendeu? Se quiser continuar aí, depois eu vou entrar no assunto de filhos. Sobre filhos. Pode sobre continuar. filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. É isso que vai citar? Tem vários aqui. Pode falar aí. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que interessante, né? Bonito. O papel dos filhos no lar. Pode falar, Marcos. Agora eu vou falar dos filhos aqui um pouquinho, gente. Hebreus, capítulo 12, de 5 a 11. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, se fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Hoje nós vivemos numa sociedade politicamente correta, né? Eu e o Johnny foi criado aqui com o pica-pau, né? Que tinha o Zé Curubu com revólver, né? Tinha lá o Tom e Jerry, aquela matança. Hoje não pode, a criança vai ser influenciada psicologicamente, né? Então, hoje não pode dar palmadinha, não pode. Eu confesso a vocês, gente, que eu tenho uma filha que eu lembro de ter dado uma chinelada nela uma vez só. Hoje, só pelo olhar, ela... Mas tem criança que é arteiro, né? Então, aqui a palavra de Deus fala que Deus corrige a quem Ele ama. Então, se você ama o seu filho, uma havaiana normalzinha ali nas pernas. Provérbios diz assim: a vara da disciplina tira a loucura da criança. De vez em quando a varadinha não dói, não. Verdade. Não fez mal, não. Verdade. Vai outra aqui, gente. Colossenses, capítulo 3, de 20 a 21. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então a criança que ela obedece aos pais, ela já está no caminho certo de evangelização, porque ela agrada ao Senhor, entendeu? Mas também tem um puxão de orelha aqui para os pais agora. Vós, pais, não irriteis eles. Não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo, senão a criança perde o ânimo em querer prosperar, querer seguir a palavra de Deus aí. Quer continuar? Já não posso agora mudar de novo. Vai mudar? Pode continuar. Eu vou finalizar aqui, gente, o assunto. Falei de família, né? Falei de casais, falei da viúva, falei dos filhos. Agora eu vou terminar aqui falando da posição da mulher perante Deus. Vou finalizar aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, está escrito assim: saibais que Cristo é a cabeça, que eu tentei falar no começo lá, que eu dei uma embaralhada. Saibais que Cristo é a cabeça do homem. Eu falei cabeça da igreja no começo ali, né? Mas não deixei de falar. Não deixei de falar. Eu dei uma atrapalhada. Saibais que Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Então, isso aqui nos remete, gente, à questão. Aqui não está escrito aqui. Na questão de por que, né? Uma mulher pode questionar, alguma feminista, por que tem que ser o homem? A Bíblia, o Espírito Santo, ele se deu o trabalho de explicar, porque com Adão não foi enganado, mulher foi, né, Johnny? A mulher foi enganada. Então, a mulher está sucessiva ao erro doutrinário, gente. Então, o Espírito Santo se deu o trabalho de explicar. Seguindo esse conceito aí, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, não permito, porém, que a mulher ensine em questão lá no lar, entendeu? Nem use de autoridade sobre o marido, porque primeiro foi formado Adão, que eu falei agora aqui, né? Depois Eva. Adão não foi enganado, né? Mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Nesse sentido aqui, gente, ele tem uma ambiguidade. Essa passagem ela serve tanto para a questão do casal, em casa o homem é a cabeça da casa. Não estou querendo dizer em autoritarismo, não estou falando de autoritarismo. Eu estou falando que a palavra final, depois dos dois ter conversado ali, caso a mulher desencaminhe do seu caminho de Cristo ali, o homem ele é a cabeça da casa, né, em relação a se ele vê que a mulher está saindo fora ali do caminho, ele tem que, no caso é o provedor ali, né, que tem que tomar essa atitude. Mas também fala, gente, aqui está dizendo aqui no sentido, o Johnny sabe aqui, eu não quero cutucar aí com algumas denominações, né? Tem denominação que são criadas por mulheres, denominação que estão doutrinadas por mulheres. Não sou contra a mulher na igreja, a mulher tem um grande papel no culto, mas a mulher, o Espírito Santo falou que a mulher não pode ensinar doutrina, e tem denominação aí que foi fundada por mulher. Johnny sabe disso, a gente não quer aqui ofender as pessoas que estão nos assistindo não, mas tem, a palavra de Deus está falando que não pode, entendeu? Provérbios, capítulo 22, versículo 14. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Gente, sempre quando falo essa palavra estranha me dá até medo, por quê?
Quando fala de estranho, eu lembro de várias passagens, inclusive em Isaías 29, fala de Judá infiel. O povo se tornou estranho perante nosso Senhor, entendeu? Eles eles profetizavam, eles oravam ao Senhor com a boca, mas o coração estava longe. Então, sempre quando fala de relações estranhas, pessoas estranhas, é pessoa que não tem a comunhão com o nosso Senhor, né? Então é muito triste isso. Pessoas que perderam a comunhão com o nosso Senhor. Tem vários assuntos para falar aqui da questão da família, mas o assunto vai ficar muito extenso. Terminei por aqui. Bom, eu já também vou encaminhando para o final. Na questão de mulher ensinar no culto, eu creio assim, tem muita mulher séria, sabe? Verdade. Muita mulher de Deus, muita mulher comprometida, muito ganhando espaço, porque o homem tem falhado, não tem sido... Então eu vejo muita mulher. Tem uma pastora que chama Joyce Meyer, não sei se você já ouviu. Não. É uma mulher de Deus, tem um ministério gigantesco e tem feito muitas coisas, sabe? Então tem bastante. O papel da mulher, igual o Marco falou, na igreja é fundamental também, né? Bom, gente, tudo isso que nós falamos aqui sobre família, o fundamento, a massa, como é que eu posso falar, o cimento que mantém tudo isso ligado é o amor, né? Então, se você rege a sua família com amor, é bem provável que é uma família saudável, uma família que está de pé, é uma família que não dá brecha, sabe, o inimigo, né? E falando de amor, é bom a gente lembrar quais são os atributos do amor, né, Marco? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 para frente, diz assim, ó: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, falta de seriedade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então fica a dica aí, né? Nós demos uma pincelada aí no assunto e a Bíblia fala que Deus é amor. Então o amor não é um sentimento, o amor é representado por uma pessoa, que é a pessoa do nosso Senhor Deus, né? Então eu não sei que você está assistindo esse vídeo, não sei como é que você está, talvez a sua família está destruída, seus filhos estão, né, mal encaminhados, gente, mas tudo é possível que crê. A partir de hoje, se você tomar uma decisão, fazer igual o Zaqueu fez, trazer o Senhor para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, e Deus junto com você vai mudar a sua família. Através de você, Ele vai mudar o seu lar. Você tem que crer nisso e se esforçar, né? Ou seja, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Não adianta a gente ficar falando também, isso não vai mudar nada. Você quer falar alguma coisa, Marco? Vou encerrar aqui. Interessante, eu estava comentando agora antes do vídeo com o irmão Jones, como é bonito essa sintonia entre nós dois aqui. Nós entramos em acordo entre um assunto e o assunto é diferente um do outro, porém eles se unem mesmo, né? Tem o mesmo foco. E eu parabenizo agora o Johnny por terminar esse assunto com amor, porque não adianta eu aqui falar da obrigação que tem cada um, a obrigação de ter um filho, a obrigação de ter um marido, a obrigação de ter mulher, a obrigação da viúva, do viúvo, se eles não tiverem amor para com os seus próximos, não vai resolver nada, eles não vão fazer por obrigação, só o amor vai motivar eles a fazer isso tudo. Eu falo isso porque um dia eu topei com uma criança tinha uns 3, 4 anos, e pensa um menino irritado, autoritário, e falou que a irmã dele, vai pra dentro, parecia que era o chefe do lar. Menino de 3, 4 anos, que devia estar brincando com um carrinho, agindo desse jeito. Por quê? Porque o lar dele era um lar onde só falava palavrão, onde um falava gritando com o outro, só tinha discórdia. Então ele estava crescendo naquele lar. Eu fiquei sabendo depois, conversando com uma pessoa aí, me falou, é por causa disso. Então o afeto, gente, o amor é a base, né? Senão fica um negócio mecânico e não dá certo, né? Então nós queremos aproveitar, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, falando com você. Espero que você tenha assistido esse vídeo até o final. Nós oramos a Deus que venha untar o seu coração da graça dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós pedimos ao Senhor que venha governar o seu lar, que venha te direcionar, né, Marco? Que venha encher
você de expectativas e esperança e que você tenha um conhecimento do Senhor. Ele é a base, Ele é a rocha onde nós estamos firmados, é Ele quem nos dá o direcionamento, Ele que nos coloca de pé. Nós agradecemos a Deus, né, Marcos? Pode comentar. Eu queria agradecer a todos os familiares, o pessoal que do trabalho que pediu esse estudo de casais também, que eu comentei que ia fazer, né? E acompanha o nosso canal do Irmão Jones aqui para mais assuntos. Vai surgindo assunto toda semana. O nosso pastor Jones, ele opina sobre um assunto, eu opino por outro, e assim vai. Tomara que a gente pede a Deus que esses assuntos eles venham ajudar vocês aí na sua conduta de vida aí. Eu encerro por aqui. Fica na paz do Senhor a todos aí. Também já vou encerrando então. Eu espero que Deus abençoe, peço que Deus abençoe vocês, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, né? Em nome de Jesus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e Deus te abençoe. Amém.